Olá, empreendedor. Antônio Humberto aqui mais uma vez. Esse é o vídeo 2 de estratégias de enfrentamento da crise, né? Se você não viu o vídeo 1, depois você recomendo que você veja. Lá a gente discutiu sobre passos iniciais, frentes de atuação e estratégias de folha de pagamento, de empregos, como que você faz, se você mantém as pessoas, se você demite as pessoas. E hoje eu quero comentar com vocês, um outro aspecto muito importante. Nesse momento de enfrentamento de crise, onde você tem duas frentes de trabalho principais, geração de caixa e contenção de gastos, é importante você conhecer bem os números, os indicadores do seu negócio. Então é um momento de você, mais do que nunca, conhecer o seu preço de custo, o seu preço de venda líquido, as suas despesas operacionais, as suas despesas fixas e variáveis, o seu custo operacional. Essas informações é o objeto do vídeo de hoje. Então nesse vídeo nós vamos comentar primeiro o preço de custo. Como é que forma-se o preço de custo do seu produto? O seu preço de custo, ele inclui quanto você paga ao fornecedor pela mercadoria, mas ele também inclui os impostos que você não poderá recuperar, ele inclui os gastos adicionais que você tem para trazer aquela mercadoria até dentro do seu negócio, e tudo isso vai compor o seu preço de custo. Se você tem, por exemplo, um imposto recuperável, você precisa tirar isso, que só vai pagar no momento da venda. Mas se você está num sistema de substituição tributária, onde você paga um imposto antecipado, ele já compõe o seu custo também. Então é importante nesse momento que você, ao se debruçar sobre o seu negócio, conheça com clareza os seus custos, saiba exatamente quanto cada produto custa para você, para que você possa fazer um planejamento levando em conta o custo correto do seu produto. Um conhecimento inadequado, você julgar erroneamente o custo do seu produto, da sua mercadoria, pode significar nesse momento a sobrevivência e a continuidade do seu negócio. Se você é um prestador de serviço, é também fundamental conhecer o custo do seu serviço. E o custo do serviço inclui os materiais que você gasta e o preço das horas trabalhadas. Por que isso é importante? Mas eu sou o prestador de serviço, então a minha hora. Se você tivesse que contratar um profissional para fazer o que você faz no seu negócio, qual seria o valor que você pagaria para ele? Por hora. Esse é o custo da hora que você vai colocar. E é importante colocar isso porque na prestação de serviço o tempo se torna um valor extremamente relevante. Se você tem dois prestadores de serviço, duas pessoas que trabalham para você fazendo serviço, o serviço que elas demoram 2 horas para fazer, você precisa dividir a remuneração dela por hora e saber que aquelas 2 horas é o custo que elas têm com relação à execução daquele trabalho, né? Não adianta ignorar isso. É importante saber que na prestação de serviço o tempo é um fator fundamental, além dos materiais gastos. Então, primeira recomendação, em épocas de crise, mais do que em qualquer outra, em todas as épocas isso é necessário, mas hoje mais do que nunca é extremamente necessário você conhecer o custo do seu produto, do seu serviço ou da mercadoria que você vende. É extremamente importante e pode significar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Outro ponto, conhecer o seu preço de venda. Mas eu sei por quanto eu vendo o meu produto, ok, mas qual o seu preço líquido de venda? Quando você vende, que você tira dali os impostos, que você tira as comissões, entendeu? É importante saber, mas se eu vendo a prazo, eu vou ter ainda, às vezes eu vendo no cartão, vou descontar a taxa de administração do cartão de crédito, ou eu vendo num crediário próprio, de repente eu preciso financiar esse capital. Então tudo isso são itens que precisam ser extraídos do seu preço de venda para que você conheça o seu preço de venda líquido. Porque o seu preço de venda líquido é que, tirando o seu custo, vai te dar o lucro bruto. Ou seja, esse lucro bruto também, em alguns casos chamado de margem de contribuição, é quanto cada produto deixa para pagar as outras despesas do seu negócio e tirar ainda a sua margem de lucro. Então conheça bem o seu preço de venda, aprenda a calcular adequadamente um preço de venda, partindo do custo correto, incluindo impostos, comissões, tarifas de operadoras de cartão de crédito, tudo aquilo que pode ser expurgado, que pode comprometer o seu preço, o valor líquido que você vai pegar de cada venda, ok? Terceiro ponto, conheça as despesas operacionais do seu negócio.
O que são essas despesas operacionais? As despesas que você tem para operar. Não é o custo do seu produto, mas para operar, de repente, você tem que pagar um aluguel, você tem energia, você tem pessoas do administrativo, você tem uma série de gastos que compõem todas as suas despesas operacionais. E essas despesas operacionais, nesse momento, é muito importante. Eu estou falando nesse momento por causa da gravidade, mas isso sempre é necessário. É importante que você as divida em despesas fixas e variáveis. Para quê? Para que você saiba que as despesas variáveis, quanto mais você fatura, mais elas vão aumentar. Mas elas estão aumentando porque você está tendo faturamento. As despesas fixas, ao contrário, elas não dependem do seu faturamento. É o aluguel da loja. Você paga aluguel vendendo X ou vendendo a metade de X, você paga o mesmo aluguel. Então essas despesas fixas que você precisa colocar tudo em uma caixinha e falar, todas essas despesas fixas compõem o meu custo operacional, quanto eu gasto para manter a minha empresa aberta. E isso eu preciso conhecer. Se você é do ramo empresarial, comércio, indústria, precisa conhecer esse custo, as despesas fixas mensais, para saber qual o seu custo de estar aberto, sempre. Se você é prestador de serviço, você precisa conhecer esse custo diário, por hora, para que você possa precificar adequadamente o seu serviço, certo? Então isso é muito relevante, isso é muito importante, conhecer despesas fixas, despesas variáveis, o seu custo operacional. Isso pode significar o sucesso ou a continuidade ou não do seu negócio. Se o seu negócio continua existindo ou se ele vai deixar de existir. Conheça esses elementos: preço de custo, preço de venda, despesas operacionais. Divida essas despesas em fixas e variáveis e conheça o seu custo operacional. Quanto você gasta para ter a sua empresa aberta. Esse é o segundo vídeo dessa série de enfrentamento da crise. E nesse vídeo a dica é: conheça os seus custos, conheça o seu preço de venda, conheça os seus números específicos do seu negócio. Ah, mas então meus números são só esses? Não. Você também tem que saber a sua média de faturamento, a sua sazonalidade, ou seja, quanto as suas vendas elas oscilam ao longo do período, ao longo do ano. Obviamente que você está num período atípico agora, em função de tudo isso que está acontecendo, da pandemia, certo? Mas conhecer esses números, sua liquidez. A gente vai discutir sobre números financeiros no próximo vídeo, certo? Então é importante que você esteja presente, esteja ciente dessas condições, porque esses números que muitas vezes são deixados de lado, nesse momento são extremamente relevantes. Por quê? Esses números de custo, lucro, é que vão dizer se a sua empresa está pronta para sobreviver ou se ela precisa de alguma ação imediata de socorro, alguma mudança de direcionamento. Ok? Até o próximo vídeo.